nós devemos tratar as respostas fisiológicas ao exercício, as variáveis fisiológicas, da maneira mais específica possível. Não sei se vocês se recordam, mas a gente recapitulando isso. Existem variáveis fisiológicas medidas no repouso, medidas durante o esforço máximo, e tudo que está entre o repouso e o máximo que a gente denomina de submáximo, tá certo? Então, o que eu estou mostrando aqui no gráfico para vocês? Olha só, a linha vermelha representa o conteúdo arterial de oxigênio. A linha azul representa o conteúdo venoso desse mesmo gás. Isso aqui medido em mililitros a cada 100 mililitros de sangue. O eixo X, o eixo horizontal, está representando a demanda metabólica, nesse gráfico, representada pelo consumo de oxigênio, pelo VO2. Quanto maior o VO2, maior é a intensidade absoluta de exercício. Então, repare, olha só, independente do status metabólico, quer seja no repouso, quer seja durante o exercício, o conteúdo arterial de oxigênio não se altera substancialmente. Isso é o que um sistema respiratório é capaz de fazer. Lembrando que a pressão arterial de oxigênio, o conteúdo arterial de oxigênio, é uma variável homeostática, varia, porém varia dentro de faixas estreitas. O conteúdo venoso representa, aí sim, o aumento dessa demanda metabólica. Repare que quanto maior é a demanda metabólica, menor é o conteúdo venoso de oxigênio, e essa diferença aqui, que a gente chama, que nós denominamos de diferença arteriovenosa de oxigênio, representa, de fato, que os tecidos metabolizantes ou metabolicamente ativos consumiram. Tá certo? Então, em uma pessoa com doença pulmonar obstrutiva crônica ou outra doença respiratória, evidentemente que essas características elas não são atendidas, sobretudo durante um aumento da demanda metabólica. E aí, repare, olha só, aqui tem uma sequência de gráficos, que é um trabalho do professor José Alberto Neder. O professor Neder é um brasileiro, né, um médico pneumologista, ele foi professor da Escola Paulista de Medicina, e faz uns 5, talvez um pouco mais tempo, né, uns 5 anos, ele migrou para uma universidade canadense, né? Então, e nesse trabalho, ele mostra de uma forma bastante elegante que as repercussões fisiológicas da doença são diferentes, né, entre uma pessoa saudável, que são as bolas brancas, e o paciente com DPOC. Então, aqui o que eu estou mostrando? Ó, a resposta da ventilação pulmonar em um teste de esforço progressivo máximo. E aqui existem algumas particularidades. Primeiro, a potência máxima que foi atingida no teste é diferente entre os pacientes, a pessoa saudável e a pessoa com a doença. Segundo, o paciente, quando comparado na mesma carga submáxima de trabalho, possui uma resposta ventilatória maior, mostrando que o sistema respiratório do paciente, quando submetido a uma demanda metabólica maior, está sob uma situação de estresse, quando comparado com a pessoa saudável. E essa análise, ela não vale somente para a ventilação pulmonar, ela vale também para várias outras respostas fisiológicas ao exercício, para várias outras variáveis relacionadas ao exercício, como, por exemplo, o consumo de oxigênio. Quando comparado o VO2 máximo do paciente com o VO2 máximo de uma pessoa saudável, nós temos uma diferença substancial. E, finalmente, nós podemos também fazer uma análise no que se refere aos equivalentes ventilatórios. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o equivalente ventilatório de CO2, que é a razão, a divisão entre a ventilação pulmonar e a produção de CO2. Então, olha só, na mesma carga de trabalho, o VE sobre VCO2 do paciente é maior do que o VE sobre VCO2 da pessoa saudável. Como que nós analisamos isso na prática? Para a eliminação de 1 litro de CO2 que foi produzido,
a resposta ventilatória, evidentemente, que é maior, né? Então, olha só, pegando aqui em números, né? E até no repouso, ó. O VE sobre VCO2 do paciente por volta de 45 e o VE sobre VCO2 da pessoa saudável por volta de 40. Ou seja, para eliminar 1 litro de CO2, o sistema respiratório do paciente com DPOC precisa realizar uma ventilação de 45 litros por minuto. Essa aqui a, a análise, tá certo? E aí, vê só, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que o teste de esforço progressivo máximo, o teste de exercício cardiorrespiratório, né, que as pessoas chamam de ergorespirometria, tradicionalmente, os profissionais eles se focam muito nas respostas máximas, né? VO2 máximo, frequência cardíaca máxima, velocidade máxima que foi atingida, que evidentemente são variáveis importantes para o monitoramento do treinamento, bem como para a prescrição do exercício de características aeróbias. Mas o que eu gostaria de alertar é o seguinte: as respostas submáximas também podem revelar particularidades importantes, tanto na pessoa com determinada doença, e aí eu não estou falando especificamente da doença respiratória, né? Então, várias outras doenças, né, que a literatura mostra, bem como em atletas de alto rendimento, ok?